E aí, galera, voltamos do Respirando Grêmio depois de merecidas férias durante o Campeonato Mundial, né? A Copa do Mundo. Tem algumas rádios que não podem falar Copa do Mundo, que não compraram os direitos, falam Mundial. E a gente já vai começar trazendo a promoção. Chegamos... Nós falamos a Copa menos importante do que a Copa do Brasil e do que a Copa Libertadores. Aliás, Hexa esse ano, só o Grêmio na Copa do Brasil. A gente vai falar da camiseta. Aliás, a minha tia que criticou, mas pô, tia, não tem como não fazer às vezes. Olha só, camiseta do Grêmio, galera. Se a gente chegasse nos 1000 inscritos no canal, a gente ia sortear uma camiseta no Grêmio. E a gente chegou nos 1000 inscritos no 1004. canal. 1004. Eu queria abraçar pessoalmente esses 1004 guerreiros e guerreiras do nosso Brasil. Aliás, vocês são os heróis, hein? Então, viva a resistência! Então a gente vai ter que comprar uma passagem para Belo Horizonte, porque muitos estão lá. Um abraço pra gurizada lá do Cruzeiro, lá pessoal. Vamos falar do Cruzeiro também. Galera, essa camiseta aqui da campanha do Grêmio, né? É a favor contra, na verdade, né? O câncer de mama. Na luta contra o câncer de mama. E a gente vai sortear da seguinte forma. Daqui a 2 semanas, porque essa mala do Diego vai viajar na semana que vem, então a gente não vai ter live. Daqui a 2 semanas, pro nosso público do YouTube, nos acompanhe no Face também. A gente vai fazer uma live no Facebook daqui a 2 semanas, no dia 29, ali pelas 7 da noite, tá? Depende do calendário do Grêmio, mas tá quase confirmado que é 7 da noite. Qualquer coisa a gente escreve ali depois nos comentários dizendo o horário ideal. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Então nos acompanhe daqui a 2 semanas. A gente vai fazer uma pergunta sobre o Grêmio. O primeiro que responder e aparecer na zona de comentários leva essa camiseta pra casa, galera. Então não percam, dia 29. É só nos acompanhar na live e responder. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pergunta ali entre 15 e 20 minutos. O primeiro que responder, como eu disse anteriormente, aparecer na zona de comentários, levou a camiseta pra casa. Chega de camiseta, vamos... Eu achei que iam ser 1000 papelzinhos e o melão ia escolher os assim, tipo, Essa é a segunda forma, pode ser assim também. Mas como é que depois você... Bem, depois a gente dá um jeito... E vai ser uma pergunta dificílima. Que não tem nem no Google. Nem no Google. Nem no Google tem a resposta. Não, e o cara que ratear procurando no Google já perdeu, né? Porque são milhares de comentários por programa. Galera, o que eu ia falar que não era mentira? Esqueci. Tá, mas basicamente é isso, ficou bem claro? Ficou bem claro, dia 29 sorteio. Vamos falar do que interessa, o que interessa é a bola rolando. Grêmio Atlético Mineiro, dia 29. Grêmio Atlético Mineiro, quarta-feira na Arena, 9h45. O que esperar desse Grêmio, com vários desfalques, né, Diego? A princípio, Everton, Michael... Alisson. O Alisson não voltou ainda, né? Cara? Não. O Michel... Voltou, jogou Repete aí que tu falou os... Quem tu falou? Michael e Everton são certos. Você tem Michael, Everton... Sendo que são... O Ramiro e Kahneman não treinaram. Ramiro e Kahneman são dúvida. Olha só, a gente tá gravando o programa no domingo. Ele vai ao ar na segunda. Então, é o que a gente tem, o cenário que a gente tem são agora. São 5 baixas... pode ser até 7, né? O Everton seria poupado. O Ramiro são... Tá. Qual o time que vai entrar em campo quarta-feira, provavelmente? Marcelo, Leonardo... Kahneman e Cortez. Jailson... Cícero, que foi os volantes que jogaram contra o Corinthians, né? Luan, Marinho, André. É esse o time, então. Provavelmente. Cara, acho que é um time competitivo, time interessante, mas a gente tem que começar a comentar sobre essas baixas, né? Alegria ousadia, né? Eu acho que é um absurdo. Ficou um mês e meio parado. Aí a primeira manchete que a gente lê é a mesma do mês passado. Grêmio sofre com os desfalques. Como assim? Não era o mês da Copa pra recuperar os jogadores? E aí, cara, esvaziar ir pra uma estreia, tá? Após um mês e meio de parada. Um jogo difícil. Com 5 baixas. O vice-líder. Não, com 5 baixas. E até pode ser até 7. É um time misto, né? Então, o mesmo cenário de um mês atrás. É o tipo do cenário que cabe uma explicação do departamento médico, cabe uma explicação até do próprio Renato. Porque o Renato foi um que bateu bastante nessa tecla. Vamos aproveitar a parada da Copa para recuperar os jogadores. E aí tu volta da parada... voltou pior, parece. Voltou pior, frustrante, né? Não, aí tu fica pensando... sem o Arthur. Aí tu fica pensando, o samba e o pagode nessas férias que eles tiveram tava bom, né? Forrozinho. Sabe? Eu tenho aqui a informação oficial para faz o que ele bem entender, mas... Cara, e a recuperação, sabe, de quem já estava lesionado. Bom, mas um dos problemas que o Renato tanto alegava que era o gramado foi sanado, né? Pelo menos eu vi fotos essa semana e tal. Bem, o Grêmio que pega um Atlético também vai vir cheio de desfalques, né? Informação precisa pra gente não passar de
Pro mal informado. Tá aqui, ó. Não joga Maicon. Não joga. Não joga. Maicon e o Everton, Alisson, Lima e o Michel, que tá há mais tempo já. Sim, esse não recuperou. São 5. Tá, desses 5, só o Michel não recuperou. O Michel hoje seria titular. Tá, mas desses 5, 3 são reservas. Não, talvez não, né? Mas, por exemplo, o Michel poderia ser titular. O Michel perdeu a vaga pro Jailson na bola. Não, e por exemplo, sem o Cebolinha, o Alisson, né? O Alisson. O Marinho vai ter que jogar do lado esquerdo, né? E aí o Ramiro e o Kahneman são dúvidas. Então, é muita gente. E, cara, depois de um mês e meio parado pra recuperar, voltar com essa manchete... É muita gente. É frustrante, cara, o Flávio falou, alguma explicação oficial tem que ser dada, cara. Até pelo presidente, eu acho, de repente, É o mínimo que se espera. Não, o que isso me faz ter a leitura? Que isso vai acontecer durante todo o resto da temporada. Sim. Vai ser assim na Copa do Brasil, vai ser assim na Libertadores, vai ser assim em novembro, vai ser assim toda a temporada. O que eu concluo é que é o seguinte, o Grêmio não vai chegar na ponta dos cascos nunca esse ano. Exatamente. Vai estar jogando sempre capenga. Parece que o Grêmio tem uma preparação física muito boa, mas que estoura jogador. A leitura que a gente pode fazer é essa, porque isso não é de agora. Isso foi o ano passado inteiro. O Grêmio chegou a ter 12 jogadores no departamento médico em 2017. Tu lembra o Paulo Paixão, cara? Estourava jogador, famoso por estourar jogador. Forçar demais a preparação física e aí... Eu só vou fazer uma vírgula dessa questão da recuperação. É que o time estava de férias, entendeu? Então os jogadores não estavam... Nos primeiros 10 dias, Tudo bem, mas então não houve tratamento nesses 10 dias. Os caras estão de férias, fazem o que bem quiserem nas suas férias, entendeu? Mas o Everton saiu bem. O Everton se machucou agora. O Maicon já estava recuperado, se machucou de novo. O Everton é preventivo. O Everton não está machucado, ele está sendo poupado. Então, a outra leitura então é assim, o Grêmio cagou e andou pro Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, sendo poupado... É isso, o Grêmio desistiu do Brasileiro. Sim. Mesmo sendo 5º a 7 pontos do líder, o Grêmio joga contra o vice-líder quarta-feira em casa e tá cagando e andando. A palavra que eu li é que o Maicon e o Everton estão sendo poupados e o Maicon vai ser usado com muita parcimônia nos próximos jogos. O Grêmio já tá pensando no Flamengo. Pode ser, mas mesmo assim é cedo demais. Eu também acho. O Flamengo tem o quê? 2, 3 semanas? 2 semanas. Então... É dia 3, né? Daí tu tira o cara, tu não dá ritmo de jogo... Vou começar já poupando, cara. Eu acho... Não, e outra, já largou de mão brasileiro, sabe? Tu pega 3 dos 5 líderes em casa. Tu tem a chance de encostar no Atlético e no São Paulo, porque o São Paulo pega o Flamengo nessa rodada, no Rio. Pode passar o Inter, que pega o Atlético Paranaense fora. Então, tipo... Cara, fora que Copa... Pega um Atlético que vem sem Roger Guedes... É imprevisível, cara. Complicado. Fora que Copa é imprevisível. Não, e o Flamengo... Vamos pegar os 4 líderes ali rapidinho, tá? Flamengo, perdeu Vinícius e Viseu. E Guerreiro, né? Paquetá, o Guerreiro não vai voltar. Paquetá não? Não, o Guerreiro... Paquetá fica. O Guerreiro foi feito uma consulta à CBF, se poderia jogar agora contra o São Paulo, se não me engano. Flamengo e São Paulo quarta-feira. E a CBF repassou o Flamengo que essa consulta tem que ser feita à FIFA. Então daqui a pouco o Flamengo escala e ainda perde ponto, né? Pode. Não, mas é que se tiver uma anuência da FIFA... Mas é uma coisa juridicamente que o Flamengo vai ter que se resguardar muito. Exato. Segundo colocado, Atlético Mineiro. Perdeu o Roger Guedes, foi pra China. O Otero foi pro mundo árabe ou pro Egito, né? Porque o cara saudita lá comprou um time no Egito, que foi o Keno também. Perdeu o Gustavo Blanco pro resto da temporada, contundido. 3 jogadores fundamentais. Sim. Tá? Contratou o Chala lá do Tchará, que jogava no Júnior Barranquilla. Flamengo pode contratar o Vitinho, pode contratar o Rayan Babel, mas até agora nada. Perdeu o Vinícius Júnior. Perdeu o Vinícius Júnior e perdeu o Viseu. Terceiro colocado, São Paulo. Negociou o Valdívia, negociou o Petros, tem um terceiro jogador bem importante. O Cueva, exatamente. 3 jogadores. Foi pra onde o Cueva? O Cueva também foi pra Arábia. Não, o Cueva foi pra Rússia. Pra Rússia, Krasnodar. Foi pro Krasnodar. O Valdívia foi pra Arábia Saudita. E o... Foi lá negociar na Copa, né? E o Petros foi pra um clube também, acho que ali... O Petros foi pra China, não? Não sei, acho que esse time do Egito aí contratou o Keno. Mas enfim, perdeu 3 jogadores. E não contratou... contratou o lateral direito que ele era do Torino, Bruno Pérez. Que passou pela Roma, que até o Palmeiras queria. O Inter contratou o Jonathan Álvares, não perdeu ninguém. E um zagueiro do Palmeiras eles iam trazer. Iam trazer. Então quer dizer assim, dos 4, os 3 primeiros perderam gente. A gente perdeu o Arthur, contratou o Marinho. E como o Eduardo falou, um mês parado pode acontecer qualquer coisa nessa volta. Sim.
Eu acho... Cara, eu acho broxante. Eu também acho. O termo que eu vou usar é broxante. E é um campeonato, cara, factível pro Grêmio ganhar. Não, e o pior de tudo é o seguinte... Tu acha um campeonato que a gente tem grandes chances de se focar, né? E o pior de tudo é o seguinte, né, galera? 13ª rodada tem muito campeonato. Muito! Ô, Cristiano, eu concordo contigo que é broxante, o termo é esse. O alento que se tem é que o time que nós escalamos aqui é o time competitivo, né? Não, é o time que dá pra quarta-feira perfeitamente funcionar. Né? Esse é o alento. Capenga, né? Mas esse, digamos, desdém do Grêmio em relação ao Brasileirão me incomoda e não é de hoje. Sendo realista, o Grêmio só vai jogar o Brasileiro com o titular se sair fora da Copa do Brasil e da Libertadores. Enquanto ele estiver em uma das duas Copas, vai jogar. O Brasileirão vai preferir o Brasileiro. É a terceira opção. E se der um pé frio e a gente cair fora nos 2 em agosto? Aí vai dar o gás. É o melhor cenário pra quem quer ganhar o Brasileiro, cara. Porque ainda dá tempo. Mas vai dar tempo? Mas é que agosto é aqui, né? Que a gente vai perder quantas rodadas? Até o primeiro turno inteiro vai ter ido pro saco. São 5 rodadas ainda em julho e agosto. Se não me engano... A favor contaria a história que não tem nenhum time despontando, tirando ponto. Acho que nós temos que manter sempre a vigília, né? Em relação ao líder de perto, né, cara? No máximo líder 5, que nos visita na arena. No máximo 5, 6 pontos. É uma cara, hoje tá em 7. Se ficar 3 rodadas como tá hoje, dificilmente vai buscar com 12 rodadas, com 15 pra acabar o campeonato. O Grêmio tem 3 jogos na arena. Eu acho que assim, é decisivo, Júlio, pra nós no Campeonato Brasileiro. A gente enfrenta São Paulo, Atlético Mineiro e o Flamengo ali no início de agosto na arena. É que o jogo do Flamengo vai ser um jogo dos 2 times reservas. Eu ainda acho que o Flamengo vem com o titular e abre mão da Copa do Brasil. Só se ele tomar um sacode no primeiro jogo. O primeiro jogo é aqui, né? O primeiro é aqui. O primeiro é aqui. Aí se a gente tiver falando aí de 3 gols, cara, aí eu... Não, mas é que o do Campeonato Brasileiro é entre os dois. Então, cara... O Grêmio joga 3 vezes com o Flamengo. Mas o que eu me refiro o Flamengo fica aqui, na verdade, né? Depois do jogo, provavelmente. Isso. O que eu tô me referindo é a chance do Flamengo jogar esse jogo de sábado, dia 4, com o time titular, é tomar um sacode que fique difícil de reverter no jogo. É dia 1º. O primeiro é o jogo da Copa do Brasil. Que é dia 1º, né? Dia 1º de agosto, quarta-feira, 21h45. Aí joga dia 4 e depois joga... joga dia 7 com o Estudiantes lá. O Grêmio, daí a volta com o Flamengo dia 13, se eu não me engano, dia 14. Dia 15. Dia 15, uma quarta-feira. O Grêmio é reserva. Esse jogo, o Grêmio é reserva certo. Porque é Flamengo e depois Estudiantes. Né? Mas isso mais vai com a minha versão. Então, se é para o momento pro Grêmio dar um gás, é nesses jogos agora, de julho. Exatamente. O Grêmio teria, ao meu ver aqui, tá? Se eu for pegar os próximos jogos, jogaria com time titular contra o Atlético, contra o Vasco, que daí que a gente joga domingo, né? Domingo que horas? Domingo às 4, tá. O jogo da TV. Dia 26, na quinta, a gente joga com São Paulo aqui, às 7h30. Aí visita Aí a gente visita a Chapecoense no domingo, às 7 horas, na Arena Então a nossa live já não vai mais ser às 7, tá? Vai ser antes. Porque vai ser às 9 horas, vai terminar o jogo. Durante? Vamos fazer durante. Pode ser. Vai ser louco essa live, gurizada, vai ser louco. Vamos fazer durante o jogo a Chapecoense? Vamos fazer durante. Tá vai bom. Ser louco. Tá, beleza. Vai ser louco. Ou no segundo tempo, né? Começamos no segundo tempo. Cara, mas é um mês pro Grêmio dar o gás, né, cara? É agora, velho. E chegar pra ganhar. Porque, tipo, agosto, decidir se vai pelo os jogos que a gente vai jogar fora em agosto. Jogar fora no sentido, vamos jogar com reserva, com potencial a perder em agosto, tá? Brasileiro em agosto, a gente tem dia 12 um jogo contra o Vitória. Tem esse do Flamengo antes do dia 4, tá? Mas depois a gente vem dia 12 aqui contra o Vitória. Aí vem o jogo de volta da Copa do Brasil. Aí a gente joga com o Corinthians lá, na Arena Corinthians. Corinthians que também pode estar com um time misto envolvido na Copa do Brasil, na Libertadores. Só que aqui já vai ter passado a Copa do Brasil. Eu já não sei se o Grêmio iria nesse jogo já com o time Não, mas aí tem a Libertadores. Mas aí a Libertadores é só dia 28, cara. Não, mas a gente não sabe as datas do Corinthians. Sim, não. Tô vindo ao Grêmio. Do Corinthians. Tô vindo ao Grêmio. Aí o Cruzeiro vai dar o azar de jogar com a gente com titulares, provavelmente aqui, no dia 22, desculpa. A gente joga com o Patético lá, que é os jogos que a gente precisa pegar, aqueles 3 pontos de volta, né? Daquela enganação que foi o jogo do primeiro turno. Aliás, o Atlético Paranaense que não tá permitindo torcida rival, né, no campo. A gente vai jogar. Esse jogo é o jogo do time reserva, certamente, porque é dia 26, num domingo, e a gente joga 2 dias depois na terça com o Estudiantes. Então... Não deve, nem time reserva, vai ser o time. Provavelmente esse jogo vai ser antecipado para sábado também, porque tem que ter os 3 dias. É verdade. Tem que ter os 3 dias. Eu acho assim, a gente tem uma tabela
entre aspas, mas a gente tá pegando só adversário bom, mas favorável, porque os bons a gente pega na arena. Aliás, a gente não tem ganho na arena, mas uma hora vai ter que mudar essa realidade. Os bons morrem jovens, hein? Bons morrem jovens. São Paulo, Atlético, Flamengo. E aí dá pra buscar 3 pontos no Rio, dá pra buscar 3 pontos em Chapecó. Claro. Dá pra buscar 3 pontos... Da Vitória. Contra o Corinthians... não, contra o Corinthians é agosto, né? É agosto. Vitória e Corinthians é agosto. Cara, minha esperança é que mesmo assim, desdenhando do Brasileirão, né? O Grêmio tem um time misto / reserva que dá pra pontuar em jogos... Né? Mas que não pontua, né? Ano passado a gente tinha essa mesma perspectiva. Mas eu acho que esse ano mais, né? E contra o Sport, antes da parada da Copa, pontuou a pau e corda, né? Sim. Foi o grande jogo do Arthur, né? Despedida do Arthur. Não, cara, muita bola. A questão é de não poupar o time inteiro, né? Da questão que a gente fez aquele cálculo, né? De poupar 5, 6 num jogo. Que o Grêmio não consegue fazer esse equilíbrio. Eu acho que a expectativa maior do Grêmio, na verdade, quando jogar com time reserva, vai ser pontuar pelo menos em casa, assim. Cara, eu sou fã do Bolzão, mas posso pegar no pé outra coisa? Posso? Pode, deve, O Grêmio não contrata o maldito quinto zagueiro, cara. Sim. O Grêmio não consegue contratar um zagueiro, cara. Tá, mas a gente vai trazer qualquer um só por trazer, cara. Fala do Romildinho, de nome, City 3. Mas, cara, tu busca no interior de São Paulo, é impossível que tu não ache um, cara. Então pega um guri. Mas é pra ser quinto zagueiro, não é pra ser titular. Tá, e os laterais, cara? Direito. Eu me preocupo mais as laterais. Não, o Grêmio tem 3 laterais em casa, né? 3 hoje. Pior é esquerdo, que o Grêmio tem um, porque o Marcelo Oliveira tem machucado. E quando entra, vai mal, né, meu? Vai mal, muito mal. O Marcelo Oliveira é líder de grupo já. O Marcelo Oliveira tá muito patamar. Na pior das hipóteses, o Grêmio daqui a pouco acaba até improvisando o Kahneman ali. Eu achei o Guilherme Guedes eu vou aprender, cara, tocar cavaquinho. Achei que pra também ser o líder de vestiário. Não, tem que ter a voz... Tem que ter a voz forte e... Vou ser o 6º reserva lá no vestiário. Eu vou ser o cara do samba, entendeu? Quando o Marcelo Oliveira fala, arrepia, velho. Vai, é bom, louco de discurso. Vou falar bem, entendeu? É o pessoal de igreja, cara. 17 de igreja é bom. Ó, galera, 17 E eu prometo, quando eu for isso aí, eu vou dar aqui exclusivas pro programa, entrevistas. Não espero outra coisa. Palpitão, rapidinho, Grêmio Atlético Mineiro. Volta da Arena, 9h45. 2-0 Grêmio. 1-0. Grêmio... 1-0. 1-0 também, choradinho. André? O missionário do gol. André Balada vai fechar depois. Ué, mas nada a ver. Não dá mais. Olha só. Vamos fechar o programa. Galera, aquele abraço. Fica na companhia da gente. Vamos gravar mais 2 na sequência. Grande. Respirando o Grêmio de volta pra gente fazer essa interatividade aí. Abraço.